Que a paz de Cristo esteja com todos e todas vocês. Hoje é um dia de silêncio, sexta-feira da Paixão. Para nós cristãos, é o dia mais triste do ano. Dia em que crucificaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o altar está vazio, somente a cruz está presente. Também não teremos instrumentos musicais. O apóstolo Paulo nos traz, no entanto, uma palavra de esperança em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O pastor Dietrich Bonhoeffer, executado pelos nazistas há 75 anos atrás, no dia 9 de abril de 1945, escreveu assim: é preciso que sempre de novo mergulhemos por muito tempo e sossegadamente na vida, no agir, no sofrimento e na morte de Jesus, para reconhecer o que Deus promete e o que Ele realiza. O certo é que no sofrimento se oculta a nossa alegria, na morte a nossa vida. Por isso, confiantes no amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, iniciamos este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tantas vezes Tu nos consolaste com a Tua palavra auxiliadora. Reacende mais uma vez em nós a chama da fé e da esperança, para que, obedientes, sigamos os Teus passos e encontremos sinais de vida e de esperança nesses tempos de coronavírus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Cria em mim, ó Deus, o puro coração e renova dentro de mim o espírito inabalável. Neste culto de sexta-feira da Paixão, praticamos uma antiga tradição de seguir os passos de Jesus entre sua condenação à morte e a sua sepultura. Chama-se Via Crucis ou Via Sacra, caminho da cruz ou caminho santo. Desta forma, tornamos presente o sofrimento de Jesus, em quem Deus mesmo sofreu a dor humana e demonstrou o seu amor para conosco. Ao mesmo tempo, tornamos presente o sofrimento das pessoas nestes dias, especialmente diante da pandemia do Covid-19. Em nosso sofrimento, Jesus está presente. No sofrimento de Jesus, nós estamos presentes. Lembremos que paixão significa sofrimento, mas também amor. É o amor que sofre por nós e o sofrimento que demonstra amor. Do mesmo jeito, somos chamados a amar no meio do sofrimento, a contemplar em meio ao sofrimento o amor de Deus em Jesus. Por isso seguiremos com leituras, reflexões, imagens e cantos as 15 estações da Via Crucis de Jesus, em diálogo com cenas da vida, sob a influência da pandemia. Os desenhos da Via Sacra são do artista brasileiro Cláudio Pastro. As imagens de hoje foram tiradas da internet. As leituras são dos evangelhos de Mateus e de Lucas, do profeta Isaías e do livro de Salmos. No final de cada estação, acendemos uma vela
sinal da esperança da ressurreição no meio da escuridão do sofrimento, da doença e da morte. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 26. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos e perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus foi entregue à autoridade pela elite judaica e, sob incentivo e aplauso do povo presente, Pilatos condenou Jesus à morte. Também hoje vemos em várias situações, e também pelo vírus Covid-19, as pessoas sendo condenadas. Muitas à doença, algumas à morte, não poucas vezes pelo descaso de outros. Há alguns que lavam suas mãos não em função da higiene, muito importante hoje, mas como Pilatos, para dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Isto não é da minha responsabilidade. Há pessoas assim irresponsáveis também hoje, que condenam a si e a muitos outros a este perigoso vírus. Por outro lado, como Jesus, as pessoas estão expostas à fragilidade e à vulnerabilidade. Se sentem impotentes. Em Jesus, Deus se faz impotente. Deus compartilha a nossa condição, Jesus carrega a nossa condenação, a nossa doença, até a nossa irresponsabilidade. Perdoa-nos, Senhor. Nós te crucificamos, nós expomos pessoas hoje ao perigo. No meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão, acende-se fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele,
o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Entregue ao ridículo dos soldados que dele zombam, nele cospem, nele batem. Jesus aparece como alguém que não tem mais direito, não tem mais dignidade. Eu Zé Ninguém, como tem tantos Zés hoje em dia. É um ser humano quebrado. O que ainda o mantém é sua relação com Deus, representada pelo traço vermelho reto na pintura. No mais, o peso da cruz dobra o corpo de Jesus. Ela é pesada, pesada demais. Também para nós hoje a cruz é pesada. Vejamos como o vírus se espalha pelo mundo. Os que ontem zombaram, hoje se calam. O perigo chegou perto de nós, está em toda parte. No meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o sepultávamos por aflito, ferido, de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sob o peso enorme da cruz, Jesus cai uma primeira vez, conforme a tradição. O Filho de Deus que se fez humano não foge do seu papel. Não chama a intervenção poderosa do Pai. Aguenta e aceita a fragilidade, a vulnerabilidade, a fraqueza. Mas não sucumbe. Continua com muita dificuldade, mas continua sua caminhada. Mantém sua dignidade. Assim também nós deveríamos seguir caminho, não sucumbindo ao peso do que nos cabe fazer. Importa que cumprimos os cuidados para conosco, para com nossos queridos, para com todo mundo ao nosso redor. No meio da fragilidade, há a força da fé. No meio da vulnerabilidade, há a força do cuidado. No meio da fraqueza, há a força da esperança. No meio da escuridão, a morte e ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não acaba, mas que não acaba, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição,
Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A tradição ainda nos conta que no caminho Jesus encontrou a sua mãe. Ela nunca saiu longe dele, não fugiu diante dos soldados como os discípulos fizeram. Permanece no caminho, permanece debaixo da cruz, outras Marias permanecem na sepultura. Permanecem em solidariedade, permanecem presentes, permanecem em contato. Assim também para nós, a presença, ainda que distante, é importante. Precisamos sempre manter contato e hoje, graças a Deus, a tecnologia permite este contato virtual. Para rirmos juntos, para brincarmos juntos, para contarmos histórias, para fazermos reuniões, para estudarmos e ensinarmos, entre outras finalidades. Até a montagem modernizada da famosa cena da Santa Ceia mostra Jesus em contato virtual por Zoom com seus discípulos. Devemos seguir este exemplo em nossa caminhada. No meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 34. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. A cruz é pesada demais. Nem o Filho de Deus, que se fez humano, consegue carregá-la sozinho. É preciso que alguém o ajude. Também nós hoje não conseguimos passar por esta situação sozinhos. Onde estaríamos sem as pessoas da área médica, da enfermagem, da farmacêutica, da pesquisa, da tecnologia, enfim, profissionais da ciência e do cuidado humano? Damos graças a Deus para todos estes Simões de Curitiba e de Alhões. Mas há tantas pessoas sem formação específica que simplesmente ajudam. Comerciantes, ambulantes, industriais, donos de restaurantes, vizinhos. Continuemos nos ajudando a carregar essa cruz. E no meio da escuridão, a morte e a ressurreição acendem uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Outra cena tradicional é de uma mulher limpando o rosto de Jesus, cheio de sangue
e de suor. Nada bonito, imaginamos, antes repulsivo. Um pequeno, corajoso e generoso gesto de uma desconhecida, às vezes chamada de Verônica, que fez um bem a Jesus. Seu lenço teria, diz a lenda, gravado as marcas do rosto de Jesus. Podemos nos perguntar, o que é esse gesto? O que é isso diante da execução a qual Jesus está indo? O que é uma imagem diante do Jesus real morrendo? Não é um gesto totalmente insignificante e sem sentido nenhum? Não. Exatamente nesta situação, um gesto pequeno toma proporções grandes. Por isso, a dedicação de tantas pessoas hoje é tão significativa. Elas carregam, quando tiram seus equipamentos, após as longas e exaustivas horas de trabalho, as marcas nos seus rostos. Nada bonitos naquele momento. Um carinho e uma dedicação dessas, no meio de um risco que não é pequeno, e outros tantos de pequenos gestos corajosos e generosos, são sinais de amor que se doa, como Jesus se doou por nós. E assim, no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acende uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão. Leitura de Salmos, capítulo 22, versículos 8 a 11. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Mesmo com Simão carregando a cruz, a tradição conta que Jesus cai pela segunda vez. Está aflito, se sente abandonado, porque além do seu sofrimento humano, Jesus carrega o pecado do mundo. Cansa, tropeça, cai, se desespera. E assim também hoje as pessoas que tanto se doam, se empenham e se engajam, caem, cansam, tropeçam, se desesperam. Momentos de descanso, de desabafo, de tomar fôlego, por mais curtos que às vezes sejam, são necessários. Ajudemos as pessoas que estão na frente da luta para ter estes momentos, alcançando-lhes um pequeno gesto de amor e de solidariedade, de forma que for possível, para que o cansaço e o desespero não tomem conta. E assim, no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Novamente são as mulheres que estão perto de Jesus.
que não o abandonaram e por ele choram. Jesus, a vítima, o sofredor, no meio do seu caminho para a morte, faz o esforço e tem o carinho de falar para elas, de consolá-las. Dá o conselho: não olhem para mim, olhem para vocês. Ele poderia ter dito: o que acontece comigo é resultado do pecado humano, do pecado de todas e de todos. Quando nos damos conta disso, o peso da consciência se torna, às vezes, insuportável. Não poderíamos ter feito mais, nos empenhado mais, enxergado melhor do que o meu próximo precisava? E quase sempre, se nós somos honestos, a resposta teria que ser sim. Mas ao mesmo tempo, sabemos nós e sabe Jesus que nossas forças são limitadas, como também as forças de Jesus o foram. Por isso importa a conversa com pessoas que nos emprestam o seu ouvido, mostram o seu carinho, nos acolhem incondicionalmente. O consolo de Jesus é um alerta. O alerta que estamos vivendo precisa de ação e de consolo. E que assim, no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus possam acender mais uma luz. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus cai novamente sob o peso do sofrimento, sob o peso do caminho à morte, do pecado do mundo que ele carrega. Como em Getsemane, podemos imaginar que Jesus estava com medo. Também para nós, o medo é grande, a insegurança. Há também aqueles que acham que nunca iam ser atingidos. O medo pesa, incomoda, é verdade, mas tem uma função importante também. Tomar cuidado e precaução não é ser covarde, mas, pelo contrário, é ser corajoso e correto consigo e com as demais pessoas. É reconhecer a situação como ela realmente se dá. No caminho de Jesus está amparada a nossa caminhada, junto com o medo e o desespero, que se tornam calma, força e coragem. Jesus nos acolhe e nos carrega junto consigo. Mostra que atrás da morte tem a vida, tem a ressurreição. Esta é a promessa de Jesus, que nos dá esperança, que nos dá força e que nos dá coragem. E assim, no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem para nós uma luz. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então
dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como se não bastasse que Jesus fosse crucificado, a morte mais cruel e mais desonrosa na época, que foi reservada para escravos sem direito nenhum, ainda Jesus é despido. O comum à época foi crucificar os condenados completamente nus. Como não aguentamos esta visão vergonhosa, mostramos Jesus sempre com as partes cobertas. De qualquer forma, a ideia era mesmo que seja uma morte vergonhosa, com a pessoa totalmente exposta, indefesa, não tendo direito nem dignidade. O mesmo passa com pessoas que moram na rua, também expostas, desprezadas, até odiadas por muitos. Nem tem teto para se isolar e proteger da doença, não tem família ou estrutura, às vezes nem sequer um cobertor. Na leitura, Jesus lembra que o que se faz aos menores entre seus irmãos, se faz a ele. O chamado é de estar próximo àqueles de quem ninguém quer estar próximo. É reconhecer a dignidade de todo o ser humano, seja nu ou vestido, seja crucificado ou sentado no carro, seja morador de rua ou senhor de terra. Mas quem tem condições, deste muito se espera para ajudar quem está sem nada, exposto em sua fragilidade e vulnerabilidade. E desta forma, agindo no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz para todas as pessoas. Em nossa escuridão acende este fogo que não apaga, que não apaga, não. Em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 35 a 42. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita e a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Pregado cruelmente na cruz, Jesus, exposto como vulnerável e frágil, é chamado de Rei dos Judeus em sua acusação. Zombaria já na placa que colocam acima dele, zombaria da elite dos judeus ao redor,
Zombaria dos ladrões do lado, zombaria dos soldados embaixo. Como na tentação no deserto, Jesus poderia sim ter chamado os exércitos celestiais e descido da cruz. Ele não o fez. Aguentou até o final, pois não estava apenas lá para si, mas para o mundo, para todos nós, para as pessoas ao seu redor. Como diz David Wip, médico responsável pelo Centro de Contingência do Estado de São Paulo, que voltou ao trabalho depois de ter sofrido do próprio vírus, relatando o horror pelo qual passou. Deseja ele que os que não levam o vírus a sério não sofram o mesmo que ele. Não deseja nada de mal a eles, mas faz, é claro, um apelo. A morte faz parte da vida humana. Somos seres finitos e mortais. Mas a morte, que é produto da obra humana, como a morte de Jesus na cruz, com a morte de vários que são infectados por pessoas que não se cuidam e que não cuidam dos demais. A morte de Jesus escancarou a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade e a maldade humanas. No meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 54. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E, logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, e foi colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Jesus chega a se sentir totalmente abandonado, gritando: morre. Agora todos veem o que aconteceu, o que fizeram. Não tem mais como esconder, não tem mais como negar. Jesus foi, sim, Filho de Deus. Deus se fez humano para morrer por nós na cruz, a tal ponto que seu filho, seu próprio filho, se sente abandonado. E nisso mesmo se mostra ser seu filho. A morte de Jesus é acompanhada de grandes acontecimentos, como nos conta o evangelista. Rasga o véu no templo, mostrando que o divino e o humano se uniram em Jesus. Não há mais distinção entre o sagrado e o profano. A terra treme, as rochas quebram, os túmulos se abrem, a ressurreição de pessoas. Verdadeiramente, dizem agora: este era Filho de Deus.
Tudo isto nos lembra que mesmo diante da presença da morte em todo lugar, a tristeza e o desespero não têm a última palavra. Pois, no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Novamente recebem destaque as mulheres. Por que nós, tantas vezes, as esquecemos? Elas que tinham acompanhado Jesus em toda a caminhada. Na arte de Cláudio Pastro, Jesus volta ao colo de sua mãe. A união dos dois é secundada pela presença de Deus, novamente indicada por um traço vermelho, agora em formato de U. Deus também ampara a tristeza e a dor daqueles que perdem pessoas queridas na crise atual ou por outras razões. E também ampara a frustração daqueles que tanto fizeram para salvar a vida dessas pessoas e perderam a luta contra o vírus. Mesmo que nem podemos ir ao funeral para dar um abraço ou um aperto de mão aos enlutados, temos outras possibilidades de mostrar nossa solidariedade, nosso carinho e nosso cuidado. Que encontremos estas possibilidades e os pratiquemos é muito importante neste momento. E assim nós mostramos para as pessoas que no meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não, em nossa escuridão. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Diante da morte, muitas vezes nos faltam palavras. Por isso, nos servimos da palavra que a Bíblia providencia para nós e
leio da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, os versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. No meio da escuridão, a morte e a ressurreição de Jesus acendem uma luz. Em nossa escuridão acende-se fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão acende-se fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão acende-se fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão. A 15ª estação da Via Crucis ou Via Sacra será a ressurreição de Cristo. Esta será a festa do domingo de Páscoa. Para hoje, fica a esperança, a luz no meio da escuridão que nos norteia, nos ilumina, nos acalenta e nos aquece. Como as mulheres, as únicas que não abandonaram Jesus nesta hora e ficaram sentadas em frente ao túmulo, permanecemos também nós com Jesus em sua morte e em sua ressurreição. Que a luz da ressurreição permaneça com vocês nesta caminhada difícil, de dor e de sofrimento, de medo e de angústia, de doença e de morte, de desemprego para alguns e de fome. Que a luz acenda em nós a chama do amor, da solidariedade, do cuidado para conosco e com o nosso próximo. E assim reunimos as nossas palavras na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, tu és a luz dos povos, e iluminaste o teu povo por meio dos profetas. Mas por meio de Jesus Cristo, tu nos presenteaste o teu amor e a tua paz. Concede-nos a graça de testemunhar o teu amor, que nossos pensamentos permaneçam limpos de ira, de fraude, de mentiras. Ajuda-nos a conviver sob a bênção da tua paz e abre os nossos olhos para que enxerguemos também as cargas que outros e outras estão carregando. Que Deus abençoe a tua saúde e que um anjo de Deus cuide de tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.